Bom, salve Deus, meus irmãos, salve Jesus Cristo, salve a Virgem Mãe Maria Santíssima, salve o nosso patriarca São José, salve os 5 irmãos maiores e salve a Irmandade da Luz. Nosso assunto de hoje é complementando aquilo tudo que nós viemos falando a respeito de mediunidade, de responsabilidade com a missão, os tipos de médium, os tipos de fenômenos que acontecem. E hoje, dando continuidade a esse assunto, nosso quarto encontro, nós vamos falar um pouco sobre o mecanismo de como se dá o processo da mediunidade, como é que ele acontece, como é que acontece a conexão do espírito com o médium. Bom, isso é um pouco complicado, porque existem algumas formas específicas e de acordo com o fenômeno que está acontecendo, existem umas ligações que acontecem, mas via de regra acontece entre o mental inferior do espírito, do irmão comunicante, e o mental inferior do médium. Se vocês lembram, na casa nós falamos sempre que existe adotamos um modelo de constituição do ser espiritual encarnado e desencarnado com os 7 corpos. E, como o Dibi falou, o setenário, que é a composição dos 7 corpos, e segundo Kardec também, essa composição se divide apenas em 3 corpos: corpo material, corpo espiritual ou perispírito e o espírito. Bom, nós na casa, para entendermos melhor, usamos o modelo chinês, que o modelo chinês se divide nos 7 corpos: físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Então, é através dessa conexão destes corpos, desta relação entre esses corpos, é que se dá o processo mediúnico. Mesmo aqueles que são externos ao processo do médium, por exemplo, como os efeitos físicos, que são a aparição, eles também dependem dessa comunicação. E eles só acontecem porque o espírito manipula o ectoplasma que é doado pelo médium ou pelo ambiente da casa para que aconteça o fenômeno. Então existe uma série de formas dessas conexões, mas sempre e inevitavelmente o que se conecta são os 2 corpos mentais inferiores. Um se liga no outro para que eles processem, façam com que aconteçam o que o fenômeno pede para acontecer. Um exemplo disso muito prático é a psicofonia, que é o mais banal, eu acho, dizer assim por falar. O irmão comunicante, através do seu corpo mental, porque ele não tem mais corpo material, ele só tem o corpo astral e o corpo mental. Muitas vezes não tem o corpo etéreo, porque, desculpe, na maioria das vezes não tem o corpo etéreo, porque o corpo etéreo, no momento que desencarna, ele também se desfaz. Lembra do fogo-fato? Aquela energia que sai das lápides, das sepulturas. O corpo etéreo se desmanchando. E então, na psicofonia, há uma conexão direta entre o corpo mental inferior do irmão comunicante com o corpo mental inferior do médium. Então, a partir disso daí, a reprodução de
tudo que o irmão comunicante quer que faça, quer que aconteça, vai da mente do irmão que está fazendo o processo mediúnico, o médium. Então, por exemplo, tem irmãos que são desorientados e irmãos obsessores e o médium despreparado, que desconhece. O irmão obsessor conecta com o espírito do médium através do corpo mental inferior, e esse manda todas as informações para o corpo etéreo e, consequentemente, vai refletir no corpo material. Então, todas aquelas confusões que acontecem em algumas casas que não têm um controle sobre mediunidade, fazem de forma empírica, onde os médiuns se jogam no chão, se debatem. Nas igrejas acontece muito isso, como eles não têm princípio nas igrejas evangélicas. Então acontece todo aquele mise-en-scène, toda aquela confusão que vocês já devem ter visto. Os médiuns se batendo, puxando o cabelo e gritando e se jogando no chão, rolando. Isso tudo é falta de preparo para controle desses irmãos. Quando o médium é bem preparado, essas informações que são passadas para o mental dele são, digamos que filtradas, são controladas, e aí os reflexos no corpo material não acontecem praticamente nada. Então, existe uma série delas. Existe várias formas de acontecimento. E eu quero mostrar para vocês isso nos slides que eu montei para o dia da apresentação. Que lá nós vamos poder analisar as orientações das figuras que vão estar lá. Então nós vamos entender como funciona um fenômeno físico de materialização, como aqueles que aconteceram, que eu falei do Peixotinho. Vamos entender como é que há essa conexão para que o espírito se materialize. As moldagens do corpo material do médium, porque também acontece isso, você lembra como eu falei no encontro anterior. Então, isso tudo, existe um modelo, um esquema que eu montei para a gente conversar a respeito disso. E vai ser mais interessante, porque se eu ficar teorizando, sem mostrar como é que se dão essas ligações, não vai ser possível a gente ter um entendimento mais rápido e mais seguro, digamos assim. Porque podem ficar incompreensíveis quando a gente fala de um corpo, como é que acontece a ligação, de onde vem tal coisa, de onde vem o fluido vital para ajudar nisso tudo. Então, eu só estou fazendo esse preâmbulo para que a gente tenha no domingo a conversa maior. Vou mostrar os slides para vocês, com caso a caso, para a gente ter subsídio para conversar. Acho que vai ser mais aproveitável, vai ser mais legal ver da forma que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Um abraço a todos, até nossa live.